tarde a todos. Bem-vindos ao evento virtual Autor em Foco, realizado pela Secretaria de Altos Estudos, Pesquisa e Gestão da Informação do Supremo Tribunal Federal. Nesta segunda edição, contamos com a presença do professor titular de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo, Virgílio Afonso da Silva. O autor convidado é coordenador do Grupo de Pesquisas Constituição, Política e Instituições na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O professor Virgílio concluiu seu doutorado em Direito na Universidade de Kiel, na Alemanha, e foi pesquisador visitante no Instituto Max Planck de Direito Público Comparado e Direito Internacional Público em Heidelberg, e na Universidade de Humboldt, em Berlim. É bolsista de produtividade em pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, nível 1D. Foi representante da área do direito tanto no CNPq quanto na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e seus trabalhos têm sido publicados em português, inglês, espanhol e alemão por editoras de vários países nas principais revistas acadêmicas do mundo. É autor de diversas obras, tais como Direitos Fundamentais, Conteúdo Essencial, Restrições e Eficácia, Grundrechte und Gesetzgeberische Spielräume, The Constitution of Brazil, A Contextual Analysis, e seu mais novo livro, Direito Constitucional Brasileiro. Nesta edição, o evento Autor em Foco contará com a moderação da doutora Solange de Oliveira Jacinto, bibliotecária do quadro da Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal. Para a abertura do evento, convidamos a coordenadora de pesquisas judiciárias do Supremo Tribunal Federal, a doutora Lívia Gil Guimarães, para proferir suas palavras iniciais. Muito obrigada, Henrique. Uma boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, professor Virgílio, é um prazer enorme para o Supremo Tribunal Federal recebê-lo aqui, discutir essa novíssima obra. Eu falo aqui em nome da Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação, que o doutor Alexandre está aqui presente, o nosso secretário. Aproveito também para agradecer e parabenizar a Luísa Galo, que é a coordenadora da biblioteca, que é quem promove este evento. Enfim, é realmente uma honra para nós tê-lo aqui conosco. A sua trajetória nos inspira verdadeiramente, os seus estudos, tanto dentro do direito constitucional, quanto nas áreas que flertam com o direito constitucional. A sua trajetória como pesquisador também é algo que realmente nos impressiona. Então, eu tenho certeza que tudo isso se reflete nessa obra. Eu tive a grande honra de debater essa obra com o senhor e com outros colegas, que é realmente muito formidável, uma experiência que eu acho que todo mundo deveria, todo autor e toda autora deveria realizar antes de lançar uma obra dessa envergadura. Então, tenho certeza que hoje vamos descobrir um pouco mais dessa obra, um pouco mais também da sua própria forma de escrever, de criar, de pensar. E é isso, então, um grande agradecimento, e claro, não poderia deixar de agradecer aqui ao cerimonial do Supremo Tribunal Federal, em nome do Dr. Marco Aurélio Martins, que é quem nos ajuda, juntamente com a própria Flávia e toda a equipe do cerimonial, a promover esses belíssimos eventos. Agradecer também à imprensa do Supremo que aqui cobre esse evento hoje, no dia de hoje. Muito obrigada, professor. E só lembrando, que era algo que eu queria falar e já ia me esquecer, essa obra é um sucesso, está na 4ª reimpressão da primeira edição. Isso é realmente algo inédito, sendo que, bom, foi lançado no dia 12 de fevereiro, então é realmente uma grande oportunidade esse debate que nós vamos promover aqui hoje. Olá, boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer primeiramente a todos os presentes, professor Virgílio, pela oportunidade que nos está concedendo aqui de estar aqui hoje. E, pessoal, vai colocando aí no chat de onde vocês estão assistindo a gente. A gente vai ter um tempo depois, no final, para responder perguntas, então vão colocando aí, a gente vai respondendo na medida do possível. Bom, eu queria já começar aqui, perguntando para o professor Virgílio, em relação ao livro, né, no que o senhor considera que ele se diferencia ou complementa o mercado editorial nessa questão dos manuais de direito constitucional? Bom, antes de mais nada, olá, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês, embora distante, para falar para participar desse debate. Gostaria de agradecer o convite, vou fazer um agradecimento genérico, porque, em geral, eu acabo esquecendo
muita gente, então agradeço ao STF em geral, e sintam-se todos incluídos, todos que participaram e que organizam esse debate. Eu sou péssimo eu sou ótimo para esquecer nome das pessoas e depois ficar com vergonha, então vou fazer esse agradecimento institucional, é mais fácil. Então é um prazer estar aqui hoje. Com relação à pergunta, né, em que ele se diferencia ou em que ele complementa o mercado, é uma pergunta difícil, porque é difícil falar, ao mesmo tempo ela é ampla. Então é difícil falar do seu próprio livro em termos de comparação com outros livros, né? Fica sempre a impressão de que há uma competição, né? Que a gente precisa ganhar uma competição, mas eu acho que é possível expor a despeito desse perigo, eu acho que é possível expor algumas ideias, especialmente, talvez, resumidas na pergunta, por que fazer um livro didático, um manual de direito constitucional, se já existem tantos no mercado? Então, acho que essa é uma pergunta guia, que fica menos competitiva, né? Para mim, eu acho que escrever um livro, não importa se um livro de uma página, um texto de uma página, ou um livro de 700 páginas, como é o caso desse, só faz sentido se esse texto, de alguma forma, contribuir com o debate, ou com o ensino de uma determinada disciplina. Fazer um texto de uma página ou de 700 páginas, só por fazer, para colocar o nome na praça, não parece fazer muito sentido, né? Para mim, pelo menos. Durante muito tempo, eu fazer um manual de direito constitucional nunca esteve no meu radar, nunca fez parte das minhas prioridades, dos meus objetivos. Mas em algum momento eu passei a ver as coisas de outra forma. Eu acho que contribuir com o ensino do direito, ou tentar contribuir com o ensino do direito, é um objetivo importante. E olhar para além dos muros da minha própria universidade é quase que um dever, ou na verdade é um dever. É um dever funcional até, né? Eu acho que várias pessoas contribuíram para que eu passasse a ver com outros olhos a tarefa de fazer um manual acadêmico, mas talvez tenha sido uma decisão da minha própria universidade, da USP, que tenha selado esse destino dessa tarefa, né? Então, a USP, eu gostaria de explicar com um pouquinho mais de detalhes, porque talvez fique mais fácil. Então, talvez eu me alongue só um pouquinho. Juro que isso não se repetirá ao longo de toda a conversa. A USP lançou um programa de incentivo à produção de livros didáticos, que é um programa fabuloso, partindo do pressuposto de que a USP tem docentes qualificados para escrever para fora da universidade, para dentro também, óbvio. Então, ao lançar esse edital, eu que já vinha amadurecendo essa ideia, já tinha até contatos para fazer, acabei embarcando nessa empreitada. Então, eu, por enquanto, não falei nada o que ele complementa e o que ele agrega, né? Vou tentar fazer isso de forma rápida. Não sei se eu vou conseguir. Vamos lá. Eu acho que, em primeiro lugar, tem algo que não é meu, que é a EDUSP. A EDUSP faz livros muito bonitos, e eu gosto de livros bonitos. Então, se o livro não tiver nenhuma qualidade no seu conteúdo, pelo menos ele é bonito, ele tem uma capa bonita, ele é bem diagramado, ele é agradável de ler. Então, eu acho que isso já é um diferencial, né? Mas talvez não seja o principal para quem se interessa em direito constitucional, mas eu acho importante. Do ponto de vista da abordagem, eu queria fazer uma breve exposição sobre algo que eu falo na apresentação. Um objetivo para mim importante, e nesse sentido tentar me diferenciar, era superar a ideia de que um livro ou é voltado para a prática ou ele é voltado à teoria. Para mim, o direito e o direito constitucional, o direito em geral e o direito constitucional também, o direito é uma disciplina aplicada, é uma disciplina prática. Ou seja, serve para resolver problemas, os mais variados. Pode ser uma controvérsia judicial, pode ser como definir procedimentos para o bom exercício de direitos, pode ser a construção de instituições, pode ser uma série de coisas, mas ele é uma disciplina aplicada. Então, deixar de lado os aspectos aplicados é deixar de lado uma parte importante da questão. E, por outro lado, pretender dar apenas a resposta a essa ou aquela questão de forma prática, sem refletir sobre elas, é igualmente problemático para mim. Então, eu acho que é possível associar as duas coisas. É possível associar prática e teoria com base no fomento à reflexão. Eu acho que
quem não reflete, eu digo isso de cara na apresentação do livro, quem não reflete sobre aquilo que estuda, só resolve problema se tiver sido especificamente treinado para resolver aquele problema e não sabe resolver mais nenhum problema. Problemas novos parecem sempre insuperáveis, né? Quem reflete sobre aquilo que aprende, quem é fomentado a refletir, resolve problemas, mesmo problemas inéditos. E no começo não sabe como, ele consegue chegar à solução sozinho. Então, isso eu acho que foi uma linha mestra na definição desse conteúdo. Se eu puder falar mais uma última coisa, você me interrompa a hora que você quiser, eu juro que eu estou encerrando essa... É que essa é uma pergunta mais ampla sobre o livro em geral, né? Eu quis fazer um livro sobre o direito constitucional brasileiro. Eu acho que em alguns livros, isso não só no direito constitucional, em geral, parecem lidar com o direito e com o direito constitucional como se ele tivesse só relação com o texto constitucional, mas não com uma realidade ou com um contexto específico. O texto define por completo a análise. No máximo, tem uma ou outra decisão judicial que, no final das contas, também são, em boa medida, a interpretação de um texto, né? Eu acho que esse enfoque limita muito a compreensão do direito constitucional. Muitos dos dispositivos constitucionais brasileiros, eles podem ser encontrados, a gente consegue encontrar dispositivos muito semelhantes em outras constituições. Todos são iguais perante a lei, é garantido o direito à vida, todos têm direito à educação. A gente encontra as frases parecidas em várias constituições. Mas eu acho que elas não podem ser compreendidas da mesma forma, né? O Brasil real tem que entrar na conta da compreensão do texto constitucional. E eu acho que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, é um país violento, é um país que historicamente não dá prioridade à educação. Então, para usar esses 3 exemplos, falar sobre direito à igualdade, falar sobre direito à vida, falar sobre educação no Brasil não é igual a falar em outros lugares. Então, eu quis fazer um livro que levasse em consideração tudo isso. Tem muito dado, tem muito contexto no livro. O direito constitucional não é só o texto da Constituição, é como é que ela se insere numa realidade muito própria, que é só nossa. Eu tinha outras coisas para falar, mas eu posso deixar para depois, porque eu já falei bastante, né? Como parecia uma palestra inicial, desculpa. Não, professor, fica à vontade, estamos aqui para ouvi-lo. Mas, já que o senhor começou a falar da EDUSP, né, eu vou até antecipar uma pergunta que tem relação com isso que o senhor está falando. Porque a EDUSP ela tem essa coleção de livros para incentivar o consumo e a produção de livros didáticos, né? Como que o senhor vê o acesso a livros didáticos no Brasil, em especial nessa área do direito? Olha, eu acho que os livros em geral no Brasil e os livros didáticos de direito, e não só de direito, de outras disciplinas também, né? Não é só no direito, mas os livros acadêmicos voltados para o ensino de algumas matérias na universidade, eles são caríssimos. Então, se eu entendi bem a questão do acesso, eu acho que o acesso ele é muito limitado. Então, um livro mais ou menos do tamanho desse, como o meu, que tem 712 páginas, costuma custar algo em torno de R$200. Isso é uma única disciplina de um único ano em um curso de 5 anos. Então, você imagina o quanto isso dificulta o acesso aos livros. E eu acho que o fato de a EDUSP, ao invés de cobrar R$200, cobrar R$70, faz uma enorme diferença. E faz especialmente assim, custa R$70, na livraria da editora custa 50 e pouco, e tem uma série de descontos para a comunidade acadêmica. Docentes de qualquer instituição pagam metade do preço, R$35 por um livro de 700 páginas. Isso eu acho que isso é um serviço público quase, relevante vender um livro por esse preço. Então, eu acho que o acesso ao livro didático ele é muito emperrado, ele é muito dificultado pelos valores. É muito caro. Então, assim, óbvio, quando a EDUSP decide cobrar 70, ou em alguns casos R$35 por um livro, eu também, como autor, recebo menos, porque o que o autor recebe tem ligação direta com o preço de capa. Mas eu acho que isso não é relevante. O relevante é que as pessoas tenham acesso ao livro. Então, se ele custasse 200, eu ganharia 5 vezes mais por livro vendido. Mas eu acho que isso não é o mais relevante. O mais relevante é o que você falou, é o acesso. E livro mais barato é livro mais acessível. É interessante isso, né, professor?
Eu percebo que tem essa características das pessoas escolherem, inclusive, o curso que vão fazer na faculdade de acordo com o valor dos livros, né? Livros de direito, livros de medicina são extremamente caros, né? E aí, pegando um gancho nisso também, queria que o senhor comentasse sobre a taxação de livros, se o senhor acha que isso pode influenciar no acesso aos livros e também na quantidade de leitores, né, no Brasil. Não tem dúvida. A ideia de... A imunidade tributária relacionada aos livros, ela é fundamental para a difusão da leitura. Então, quando alguém diz, como algumas pessoas têm dito, que é só rico que lê, isso é uma visão um pouco enviesada da realidade. Mas é claro, eu posso dizer, quanto mais caro o livro, e quanto mais tributo, mais caro ele vai ficar, quanto mais caro o livro, menos as pessoas que têm menos dinheiro vão ter acesso a esse livro. Especialmente num país que não tem bibliotecas. Então, a maioria das cidades no Brasil simplesmente não tem biblioteca. Se eu tivesse biblioteca com todos os livros disponíveis, eu teria um problema menor. Teria um problema, mas a gente não tem bibliotecas. Então, quanto mais caro é o livro, menos as pessoas compram, e quanto menos dinheiro a pessoa tem, mais escolhas ela tem que fazer e vai ter que abrir mão de comprar um livro se ele for mais caro. Então, assim, eu tenho certeza, foi falado, a Lívia falou na introdução, que o livro já esgotou 3 vezes, vai para a 4ª tiragem em apenas... A primeira tiragem esgotou em 1 semana, etc. Eu não acho que seja só por causa da qualidade do livro. Eu não acho que as pessoas... Eu acho que o preço tem uma razão, explica muita coisa. Né? Não quero dizer que o livro é ruim, mas o que eu quero dizer é que eu acho que ele não venderia tanto se ele fosse 5 vezes mais caro. Eu acho isso importante. Tem que reconhecer isso. Né? As pessoas têm uma propensão maior a comprar algo que elas querem comprar se aquilo tiver um preço justo. Se o preço não for tão justo, elas abrem mão. Professor, eu sei que a doutora Lívia também tem uma questão em relação aos agradecimentos, mas eu vou antecipar aqui a minha, que o senhor fala nos agradecimentos que o senhor menciona, né, uma irremediável procrastinação, entre aspas, da sua parte. Eu queria saber como que foi o processo da escrita desse livro. Ok. Bom, o risco de procrastinação ele é onipresente, né? Especialmente no âmbito acadêmico. Ele é um problema sério, vamos dizer assim. Eu nunca, para ser bem sincero, eu nunca tive grandes problemas com procrastinação. Eu consigo me concentrar e planejar de uma forma razoavelmente eficiente. Eu não sou muito organizado, eu sou meio bagunçado, mas por alguma razão eu consigo programar algumas coisas de forma mais ou menos eficiente. Mas fazer um livro, eu acho que esse tipo de livro é um pouco diferente, né? Porque, em primeiro lugar, porque é um livro grande, ou seja, por causa da extensão e por causa da amplitude temática. Então, o desafio é distinto. Uma coisa é escrever um artigo curto sobre um pequeno tema, bem delimitado. Outra coisa é escrever um livro extenso com uma amplitude temática como essa. Então, assim, o mundo não para você escrever o livro. O mundo continua, né? Você continua a ter que fazer tudo aquilo que você sempre fez. Preparar a aula, dar aula, participar de reunião, orientar estudante, escrever, publicar outros trabalhos acadêmicos. Não posso ficar anos esperando terminar esse livro e não publicar nada. Então, em comparação com a escrita de um livro assim extenso, todas essas outras tarefas são de curto prazo e elas sempre acabam passando na frente. Porque é muita tarefa de curto prazo. Eu tenho que dar uma aula agora, eu tenho que escrever um artigo pequeno agora, eu tenho que fazer isso. Tudo passa na frente. Então, a procrastinação, no caso de um livro como esse, ela decorre... Ela é diferente da procrastinação que acontece em outros âmbitos acadêmicos. Ela decorre mais desses fatores, muita coisa de curto prazo e projetos de longo prazo demora mais. Mas eu diria que não existe nada como um bom prazo para fazer com que as prioridades se alterem, né? Então, prazos fazem milagres. Qualquer advogado ou advogada sabe disso, né? Escreve uma petição, muitas vezes muito longa, em tempo recorde, porque sabe que se não fizer naquele prazo,
não precisa fazer mais. A vida acadêmica não é diferente. Quando eu não tenho prazo, eu demoro mais. Então, quando a EDUSP lançou o edital para esse programa de incentivo à produção de livros didáticos, e eu fui contemplado fui um dos selecionados, aquele que era um projeto que poderia se estender por anos, passou a ter um momento preciso de encerramento. Eu tenho que entregar esse livro em determinado momento. Então, aí eu tive que rever as prioridades, diminuir tempo gasto com outras atividades, etc. e tal. Mas eu acho que a procrastinação aqui é um pouco diferente. Ela decorre desse tamanho das coisas. Mas existem outras procrastinações quando a gente faz dissertação de mestrado, tese de doutorado, aí elas decorrem mais de um receio de enfrentar a tela do computador do que outra coisa. No meu caso, no caso desse livro, era menos isso, era mais o tamanho da encrenca, por assim dizer, e o resto da vida que continua paralelo, família, vida profissional, etc. e tal. Então, mas eu tendo a lidar mais ou menos bem com isso. E professor, qual que foi a forma, a lógica, né, que o senhor dividiu o livro em 4 partes: Constituição, Direitos, Poderes e Desafios. Qual que foi o critério para a disposição desses assuntos dessa forma? Olha, eu acho que, sendo bem sincero, eu acho que um pouco decorre de uma limitação minha, né? Eu sempre tive muita dificuldade em me localizar em alguns manuais de direito constitucional. Eu talvez seja um pouco limitado, eu não sei. Talvez seja eu não sei. Sempre foi muito difícil, não sempre, mas muitas vezes era muito difícil entender por que tal coisa está em tal lugar e não em outro lugar onde faria mais sentido, ou eu simplesmente tinha dificuldade de encontrar aquilo que eu estava procurando, especialmente no Brasil, por alguma razão, os livros não costumam ter índice remissivo, que ajuda bastante, mas a organização de um livro didático, às vezes, ela é muito complicada. Ela é bem pouco didática, para ser sincero. Então, eu acho que essa complicação decorre de 2 coisas que podem andar juntas, né? Eu acho que as pessoas organizam livros, às vezes, seguindo simplesmente a estrutura da Constituição ou a estrutura de um outro manual escrito no passado. E eu acho que nenhum dos 2 modelos é bom. Eu tento até esclarecer isso na introdução do livro. Eu acho que o livro didático ele tem como uma das suas tarefas funções sistematizar determinado conteúdo. Então, a Constituição ela não tem esse objetivo de sistematizar conteúdo. Sou eu que tenho esse objetivo. Então, eu dou até um exemplo no livro. A ordem social e a ordem econômica. Em geral, na Constituição, são os 2 últimos títulos da Constituição. Aí você abre um livro de direito constitucional, ele também está lá no final, porque na Constituição está no final, então no livro ele tem que estar no final. Só que a ordem econômica ela tem uma ligação muito grande com o direito de propriedade. A intervenção na propriedade, na ordem econômica. E a ordem social tem muito a ver com direitos sociais. Então, não faz sentido separar essas coisas. Eu tenho que, na verdade, juntar aquilo que a Constituição separou. Eu só posso compreender direitos sociais se eu olhar para a ordem social e vice-versa. Eu só consigo compreender a propriedade e, sobretudo, a função social da propriedade se eu olhar para a ordem econômica. Vou colocar lá no final do livro um capítulo sobre ordem econômica. Eu não sei se faz muito sentido. Eu acho que faz sentido trazer isso para o direito de propriedade. Os exemplos são vários, né? Então, aí para mim, por que essas 4 partes? Porque se eu acho que 2 objetivos primordiais de uma Constituição são garantir direitos e disciplinar o exercício do poder e limitar o exercício do poder, eu acho que são 2 temas que eu tenho que salientar e ressaltar muito na estrutura de um livro. Então, eu tinha 2 grandes partes: direitos e poderes. Em geral, nos livros de direito constitucional, os direitos eles costumam ter um papel muito pequeno. Eu tentei também, esse é um objetivo também que eu tirei, é mais ou menos metade do livro. E aí eu tenho uma parte inicial sobre o próprio conceito de Constituição, como se faz uma Constituição, como a Constituição brasileira foi feita, etc. Então, uma parte introdutória. A parte final, ou seja, a 4ª parte, que são os desafios, ela surgiu um pouco mais tarde, né, no processo de elaboração do livro, né? Eu não queria fazer uma conclusão meio insossa no final, de 2 pagininhas, só para ter um capítulo conclusivo, e também não queria resumir o livro inteiro em poucas partes. Aí me ocorreu uma ideia de expor alguns desafios importantes do constitucionalismo brasileiro hoje.
E são desafios que hoje, no futuro, eles vão mudar, e eu pretendo mudar esses desafios, ou seja, coisas que, acerca das quais a gente precisa, nas quais a gente precisa prestar um pouco mais de atenção, né? De uma certa forma, eu queria concluir o livro de uma forma diferente. Ao invés de fechar a porta na conclusão, eu queria abrir as portas. Então, a conclusão que são os desafios não são vamos fechar a porta do livro, vão abrir as portas dos livros. Estão aqui para quem se interessar pelo direito constitucional, tem aqui uma série de desafios, vamos tentar enfrentá-los. E aí a gente ficou com essas 4 partes. Eu espero que isso facilite um pouco a navegação pelo livro. Certo. O senhor fala também que pretende conversar com estudantes de graduação, pesquisadores, profissionais do direito. Como escrever para conversar, falar a língua de um público tão amplo, tão diverso? Esse é um objetivo difícil, que eu acabei... Mas que eu achei muito importante. Então, foi um desafio também para mim na hora de escrever o livro. Eu queria escrever um livro sobre o direito constitucional brasileiro. Não um livro para um público X. É um livro sobre um tema, não para um público. Então, não é um livro para concursandos, ou para estudantes de graduação, ou para outros professores, ou para advogados, ou para juízes. É um livro sobre o direito constitucional brasileiro. Todo mundo que se interessa pelo direito constitucional brasileiro, em tese, pode ter algum interesse nesse livro. Então, eu acho que, como eu já falei, como a base do livro não é se contentar com o que já foi dito no passado por todo mundo, mas fomentar a reflexão, eu acho que a reflexão ela é saudável para todos os públicos, não importa o público. Então, eu tenho um tema e não um público, eu tenho um objetivo que é a reflexão, eu acho que todos os públicos podem se beneficiar de formas distintas desse mesmo material. Eu gosto de comparar algo, sem me comparar com as pessoas, obviamente. Eu tive alguns modelos, por assim dizer, na minha mente, modelos de obras, por assim dizer, que na minha opinião, preenchem esse requisito de falar com públicos diversos com a mesma obra. Nenhuma delas tem a ver com direito, né? Eu vou falar o nome de algumas pessoas, nenhum autor de direito. Então, eu começaria com Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. Eu poderia falar de Kino, Goscinny, Uderzo, Bill Watterson, né? Então, para quem não reconheceu, são os Beatles e são alguns autores de história em quadrinhos, né? Os autores da Mafalda, do Asterix e do Calvin. Não é nada de muito jurídico, né? Mas assim, eu ouço Beatles desde que eu sou criança. Eu leio Mafalda, eu leio Asterix, eu leio Calvin desde que eu sou criança. O que eu ouvia dos Beatles, ou lia da Mafalda, do Asterix, do Calvin, quando eu era criança, era uma coisa. Quando eu era adolescente, os mesmos textos, as mesmas músicas significavam outra coisa para mim e geravam reflexões distintas para mim. E hoje, quando eu leio eu continuo lendo todas essas histórias em quadrinhos e continuo ouvindo, é outra coisa que acontece na minha cabeça, mas é a mesma obra. As músicas são as mesmas, os textos são os mesmos, os desenhos são os mesmos, mas o que eles provocam em mim são coisas distintas. Por isso que eu acho que não faz muito sentido falar que não tem nada a ver com direito aqui. Existem alguns discos e alguns shows, show tudo bem, mas alguns discos Beatles para crianças, né? Tem algumas versões infantilizadas de música dos Beatles. Eu diria, os originais já eram para criança, e para adolescente, e para adulto, e para todo mundo, para sempre. Então, eu acho que é possível. Vou usar um exemplo interessante, Bill Watterson, que é o autor do Calvin, que é uma história em quadrinhos também sobre uma criança. O que eu entendia quando eu era criança era uma coisa, quando eu era adolescente era outra. E quando eu me tornei eu mesmo pai de 2 crianças, é completamente o que eu entendo. É diferente o que eu entendo desse texto, mas é o mesmo texto. Eu acho que ele provoca coisas, ao mesmo tempo, o mesmo texto provoca coisas distintas em públicos distintos e todo mundo o aproveita. Eu acho que é possível, então, fazer algo único que possa ser aproveitado de formas distintas por distintos públicos, sem me comparar com nenhuma dessas pessoas, obviamente. Interessante. Professor, na apresentação do livro, o senhor diz que incluiu, ao final de cada capítulo, sugestões de leituras, contendo, abre aspas, obras com cujas ideias concordo, mas também aquelas de cujas teses discordo, fecha aspas. Essa estratégia é uma espécie de abertura crítica? O senhor trabalha a partir dessa lógica em suas obras, artigos e também na sala de aula, sim?
Sim, isso faz parte um pouco do objetivo, né, que eu mencionei já algumas vezes, que é fomentar a reflexão, né? Então, a minha intenção não é doutrinar as pessoas, mas expor problemas. Ainda que eu mesmo, obviamente, tente mostrar soluções que eu mesmo, pessoalmente, entenda mais adequadas para esses problemas. Mas a minha intenção não é simplesmente resolver todos os problemas do direito constitucional e dar para alguém, estou aqui, você quer as soluções de todos os problemas do direito constitucional, está aqui, estão aqui nesse livro. Eu acho que isso é um pouco reduzir as coisas, é um pouco reducionista. Então, eu acho que o debate ou ao menos deveria ser, o cerne da atividade acadêmica. Em sala de aula, em artigos, em livros, em obras didáticas. Eu sei que talvez seja fora de moda hoje em dia, já que as pessoas preferem xingar os oponentes ao invés de dialogar com eles, né? Eu sei disso, mas eu ainda acredito no poder do debate. Então, é por isso que eu incentivo em sala de aula, em qualquer lugar, as pessoas a questionarem as coisas que eu falo. Eu posso insistir naquilo que eu estou falando, mas eu processo aquilo que é dito e reflito mais sobre isso. Então, e além disso, todo texto que eu escrevo, não importa se é um texto de uma página, um livro de 700 páginas, eu submeto isso ao crivo de colegas de academia. Não apenas docentes, uma coisa, mas a estudantes, sobretudo os meus orientantes. Eu acho isso importante. Eu acho que o diálogo ele é fundamental. Eu acho que um dos momentos mais marcantes na elaboração desse livro foi uma série de 5 encontros que eu fiz com colegas e com estudantes para debater as ideias da primeira à última página que estão nesse livro. Então, eu aprendi muito, mas muito mesmo, nesses 5 encontros. E eram encontros sempre às segundas-feiras à noite, é um dia em que, em geral, eu dou aula das 7h30 da manhã, dou aula à tarde, chegava à noite e ia até, às vezes, depois das 10 horas da noite, era uma maratona. Mas foi gratificante. É importante ouvir outras pessoas, outras opiniões, senão a gente fica muito ensimesmado e se acha sempre com razão e muitas vezes a gente não tem razão. É bom a gente ouvir. É bom o ser humano adora elogio, mas o que movimenta as coisas mesmo são algumas críticas de vez em quando. Elogio também movimenta, mas a crítica é bom ouvir. Dói um pouco às vezes, mas é importante. É verdade. Bom, em relação à pandemia, o senhor acha que a questão da pandemia vai suscitar novos temas para o direito, principalmente o direito constitucional? Eu acho que sim, já está suscitando, né? Não tenho grandes dúvidas sobre isso. O livro, na verdade, ele foi escrito antes do começo. Quando começou o livro, já estava pronto, já estava na editora. Eu consegui, ao longo de 2020, quando o livro estava em processo de editoração e de revisão e depois de impressão, eu consegui, ainda bem, incluir algumas coisas que não estavam no texto original, algumas referências, ainda que curtas, não dá para mudar muito o livro, pelo menos não naquela primeira edição, para tentar incorporar a pandemia, essa nova realidade no mundo, incorporar ao debate sobre direito constitucional. Então, assim, de cabeça, tem impacto no federalismo, tem impacto na ideia de poderes emergenciais, tem impacto no direito de propriedade, tem impacto na liberdade das pessoas, tem impacto no direito à saúde, tem impacto no direito à vida, tem impacto em quase todos os âmbitos do direito constitucional. Mas talvez algo que eu também consegui incluir, embora tenha sido só uma nota de rodapé, eu acho que o impacto talvez mais interessante, ou pelo menos que me interesse mais de perto, porque é um pouco menos visível da pandemia, é na ideia de solidariedade, é na ideia de solidariedade como um dever constitucional. Né? O direito constitucional, ele é muito fixado na liberdade, e com ótimas razões, né? Sem dúvida, eu não estou dizendo que não haja razões para se preocupar com liberdade, existem muitas razões para se preocupar com liberdade. E o direito constitucional, historicamente, pelo menos no Brasil, sempre deixou de ver no quesito igualdade, e sempre ignorou por completo a ideia de solidariedade. Eu acho que há muito, mas muito mesmo a ser explorado nesse âmbito, ou seja, deveres de solidariedade como parte
do direito constitucional e como parte de viver numa democracia constitucional. Se pensar num exemplo, talvez o mais atual de todos, tomar vacina. Uma vacina não é só para cuidar de você, é para cuidar de todo mundo. Ou seja, essa ideia de o que extrapola o indivíduo e pensar na comunidade é algo que sempre foi ignorado no direito, ou quase totalmente, não totalmente, mas quase totalmente ignorado no direito constitucional brasileiro. Eu consegui até colocar uma pequena nota de rodapé, eu tinha já um tópico sobre solidariedade e consegui fazer uma ligação desse tópico no finalzinho com a ideia, com a questão da pandemia, mas eu acho que isso merece muito mais desenvolvimento. Pandemia e o impacto disso na ideia de solidariedade. Eu queria dar fazer umas perguntas um pouquinho mais descontraídas aqui, né? Em relação ao hobby. Eu sempre gosto de perguntar isso para a gente conhecer o outro lado também do autor, né? A gente sabe que não é só profissional. O senhor tem algum outro hobby ou aptidão não ligado ao direito? Aptidão eu não sei. Aptidão eu não tenho certeza. Eu não sei se eu sei fazer alguma coisa direito. Eu tenho hobbies, tenho vários. Eu não sei se eu faço bem algum deles, mas eu faço esporte, eu corro, eu jogo futebol, muito bem, aliás, a despeito de opiniões divergentes de alguns amigos que jogam futebol comigo, eu jogo muito bem. Eles dizem outra coisa, mas, como eu falei, a divergência faz parte, a gente tem que ouvir as pessoas que têm opiniões distintas, né? Eu gosto de música, eu toco contrabaixo, de novo, não sei se eu tenho alguma aptidão, eu tenho que tocar contrabaixo, eu gosto de ler, eu gosto de ouvir música, eu gosto de ver filme, eu gosto de cozinhar, eu gosto de sair, tá meio difícil hoje em dia, mas eu gosto de sair. Ou seja, eu gosto de coisas que abrem nossos horizontes para muito além do direito, né? O direito é uma coisa que eu adoro o direito, mas se a gente ficar só nessa redoma, a gente perde um pouco do resto da vida, né? Eu falo muito sobre isso nas minhas aulas, né? Tem muita gente que não consegue, no direito, não só no direito, na medicina vale a mesma coisa, em outras áreas valem a mesma coisa, né? O sujeito não consegue olhar para fora da sua disciplina, nem quando ele está descansando. Então, sei lá, você vai a uma festa, você encontra alguém e a pessoa só fica, você é do direito, também sou do direito, ela só fica falando de direito. Eu acho que o mundo tem muita coisa interessante para lá, e eu gosto de fazer uma série de coisas, como eu falei, não sei se eu tenho aptidão, né? Mas essas atividades, elas não têm nenhum valor instrumental, assim, algo como trocar um instrumento para ficar mais inteligente. Tem umas ideias meio estranhas por aí, que circulam por aí. As pessoas leem algum artigo e interpretam meio errado. Tocar instrumento musical para ficar mais inteligente, ou correr, fazer esporte para ficar mais produtivo no trabalho. Eu já falei isso uma vez numa outra entrevista. Isso parece tocar Mozart para bebê, porque acha que o seu bebê, seu filho ou sua filha vai ficar mais inteligente. São umas coisas meio estranhas, né? Eu acho que abrir os horizontes e viver bem são fins em si mesmo, não para ficar mais inteligente ou mais aquilo, para aproveitar as coisas interessantes que estão ao nosso redor e que muitas vezes na nossa vida profissional a gente acaba esquecendo. Eu acho que a gente não pode esquecer. Tem uma vida bem interessante do outro lado do muro. Tá certo. Oi. Se eu pudesse, Lívia, se eu pudesse só interromper, aproveitando que ele mencionou o futebol, que ele mencionou as opiniões divergentes. Não vou perguntar o seu time do coração, não é nada disso. É só para dizer que o Cássio Medawar perguntou o seguinte: Virgílio, agora que você acabou de escrever o livro tão longo e complexo, você vai voltar a jogar bola com seus amigos? E aí eu emendo que o Alexandre Seguimoto respondeu que você joga médio. Ok. São dois amigos de longa data de escola, de bancos escolares meus, né? Eu vou voltar, mas aí agora eu tenho que esperar o fim da pandemia, mas eu vou voltar, eu prometo, essa é uma promessa que eu estou fazendo em público. Eu sei que todos eles dizem que não, mas está todo mundo com saudade do meu talento futebolístico. Eu vou voltar. O Alexandre Sugimoto falou que eu jogo mais ou menos, né? Como eu falei, a gente tem que ouvir opiniões divergentes. Mesmo quando a gente não concorda com elas, a gente tem que ouvir opiniões divergentes, fazer o quê, né?
tolerância é importante. Então, ele está completamente equivocado, mas eu vou refletir sobre isso, se o meu talento futebolístico... agora deve ter piorado um pouquinho, porque eu estou fora de forma, faz tempo, mas isso vai melhorar. Isso vai melhorar. Professor, eu vou fazer aqui a minha última pergunta, mas Okay. em seguida a gente passa para a doutora Lívia, porque eu sei que ela tem outras perguntas aí também para fazer para o senhor, e depois a gente vai para as perguntas dos nossos participantes. Okay. Eu queria saber se tem algo marcante assim no backstage da produção do livro, algo interessante que o senhor gostaria de compartilhar aqui com a gente. Algo dos bastidores? Eu não sei, acho que... Isso é uma boa pergunta, né? Eu não sei se escrever um livro desse tem muita coisa interessante de bastidores, né? É um trabalho mais solitário e eu acho que assim, como o que eu falei, eu acho algo que é mais ou menos de bastidores, mas está escrito até nos agradecimentos e eu já falei aqui também que essas reuniões foram muito produtivas, né? Produtivas, foi uma experiência gratificante, ou seja, de colocar o livro para as pessoas lerem e se reunir, mesmo a despeito do cansaço, ouvir e refletir, e eu aprendi muito, mas muito, e mudei de ideia sobre várias coisas, ou reforcei os argumentos nos casos em que os argumentos poderiam ir na direção correta, mas não estavam tão claros. Ou seja, eu acho que essa discussão com outras pessoas sempre foi um processo importante, mas eu não acho que isso seja muito interessante assim. Eu acho que uma coisa, talvez algo um pouquinho mais descontraído, tem um pouco a ver com o processo de escrita. Chega um momento em que o livro é grande, como eu falei, chega uma hora que tem prazo, a gente tem que cumprir o prazo, a gente tenta adiar algumas coisas, a editora aceita, chega uma hora que a editora também cansa. Então a gente tem que, especialmente quando você tem filho pequeno, família, etc. e tal, e quer coordenar todas as coisas, a gente tem que encontrar tempos para a escrita do livro no meio de alguma atividade. Então, às vezes eu tive que escrever. A gente sempre quer escrever com tranquilidade em algum lugar, numa mesa de um escritório, mas às vezes tem que escrever uma parte porque está acabando o tempo enquanto você espera os seus filhos fazerem uma aula de natação. E, claro, eu nunca faria isso se você não tivesse a oportunidade de ler tudo aquilo que a gente faz fora do nosso ambiente mais acadêmico, mas às vezes você tem que encontrar espaços, andar com o seu computador para lá e para cá e encontrar espaços, encontrar tempo em lugares que não são destinados necessariamente à escrita de um livro e abrir o notebook, escrever lá por 15 minutos e fechar de novo. E, obviamente, depois refletir sobre aquilo, porque o ambiente não é dos mais propícios. Então, em alguns momentos, nos momentos mais corridos da elaboração do livro, eu tive que recorrer a esse tipo de estratégia. Mas depois teve, obviamente, uma revisão cuidadosa minha, etc., e de outras pessoas que leram. Mas fora isso, eu acho que não tem nada muito, muito interessante que eu acho. Eu acho que escrever um livro, às vezes, pode ser um exercício sem grandes aventuras e emoções, acho eu. O que importa é o resultado, né? Espero que sim, Bom, né? Bom, professor, eu queria agradecer, passar a palavra agora para a doutora Lívia, que ela vai fazer mais algumas perguntinhas. Depois a gente continua aqui. Obrigado. Muito obrigada, Solange. Professora, eu queria várias assim, perguntas. Acho que unindo a sua última resposta, acho que uma que me vem bastante à cabeça, você mencionou um pouquinho, mas acho que vale a pena que em condições normais de temperatura e pressão, né? Você tem algum ritual específico para escrever ou alguma organização sua que seja praticamente essencial para que você, enfim, consiga terminar um texto ou iniciar um texto, né? Você falou dessa dificuldade de iniciar para os acadêmicos, se prefere silêncio, se tem que ser na biblioteca, se é melhor em casa, se agora com os filhos, né, em casa fica mais difícil, se sempre foi assim, silêncio, música.
Eu desconfio um pouco de rituais. Cada pessoa pode ter o ritual que ela quiser, obviamente não é problema meu, mas se a pessoa acha que só consegue escrever se tiver silêncio absoluto, se ela fizer meia hora de yoga antes, tomar um chá, um Darjeeling First Flush ou coisa assim, tudo bem. O risco é que esses rituais serem usados justamente como justificativa para nem começar a trabalhar. Não tem silêncio absoluto, então não vou começar a trabalhar. Não deu para fazer a minha yoga, não vou trabalhar. Não tenho o meu chá, não vou trabalhar, porque não vai dar certo, eu dependo. Aí você vira refém do seu ritual. Então, ele pode ser uma armadilha, claro. Você pode ter preferências. Então, mas eu diria que quase nunca, você falou em condições normais de temperatura e pressão, eu acho que quase nunca existe um contexto perfeito. Sempre tem um barulho, sempre tem uma obra. É preciso, então, ter um pouco de flexibilidade, não tem jeito. Então, assim, eu trabalho em casa, trabalho em escritório, eu trabalho na biblioteca, onde for possível. Tenho as minhas preferências, mas onde for possível. Eu acho que existe algo que eu acho importante, mas não tem a ver com ritual, tem a ver com concentração. Eu acho que trabalho bem feito, especialmente trabalho de fôlego, exige dedicação e exige concentração. Por períodos longos de tempo. E quanto maior o trabalho, quanto maior o projeto, maiores são os períodos de concentração. E de forma constante. Então, não é coisa simples hoje em dia, né? Então, essas coisas não se contam em número de horas, mas em constância e regularidade. Um pouco todos os dias é muito melhor do que muita coisa concentrada em um único dia por semana. E concentração, eu acho que hoje em dia, eu acho importante falar isso, eu acho que concentração hoje em dia é um desafio para muita gente. Redes sociais e aplicativos de mensagens são inimigos da concentração. Ponto final. E eu acho que ninguém, em sã consciência, discute isso ou diverge disso. As pessoas podem achar, tudo bem, é inimigo da concentração, mas eu preciso. Mas é inimigo da concentração, e é inimigo de trabalho de concentração por longos períodos. Então, tem gente que acha que isso é coisa de gente velha. Gente velha, né? Que na época desse cara não tinha rede social e não tinha aplicativo. Mas não é, né? Não faltam estudos para mostrar isso. Então, não tem concentração com o celular ligado e fazendo um ping a cada 30 segundos. Tem gente que não pode desligar por razões profissionais, mas são poucas. A maioria delas acha que não pode, porque se convenceu de que não pode. Então, eu vou dar só um exemplo, já para não me alongar aqui. Quando eu dou aula, o celular fica desligado. E as pessoas dirão, óbvio. Então, se eu dou uma aula de 4 horas, ele fica 4 horas desligado. Quase todo mundo diz, claro, é correto. Não faria sentido eu parar a aula todo o tempo só para responder rapidinho aquela mensagem super importante que alguém mandou me dando bom dia. Então, a pergunta é, por que eu não posso ou não devo fazer a mesma coisa quando eu preciso escrever um livro, um texto ou um artigo? Ou uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado? Por que as 4 horas que eu passo em sala de aula e desligo o celular, por que as 4 horas de escrita não merecem a mesma concentração? E por que quando eu vou escrever minha tese ou meu livro e preciso de um período de 4 horas, eu me convenço do contrário, que eu posso ser interrompido 150 vezes a cada frase, a cada coisa que eu penso? As coisas não funcionam. Então, acho que concentração, não importa o lugar. Tem lugares melhores, tem lugares piores. Não importa o lugar, é concentração e constância. Não tem jeito. Não tem fórmula mágica. Acho eu, pelo menos. Muito bom. Faz todo sentido. E hoje em dia, com tantos aplicativos, com tantas... isso aí fica mais difícil. Mas faz todo sentido, sim. Professor, outra pergunta, um pouco resgatando, até a Solange adiantou que eu iria nesse caminho, assim. Eu sempre gosto de ler os agradecimentos, né, dos livros, em geral. Eu gosto muito. Eu acho que, a depender dos agradecimentos, né, às vezes ele pode trazer um pouco desse lado menos idealizado do autor, né? Então a gente consegue às vezes entender ali quais são as pessoas com quem ele esteve em contato naquele momento, o que passou na cabeça dele, depende muito da forma como a pessoa escreve, né, os agradecimentos. E no seu livro eu acho que traz bastante desse aspecto que é bem interessante. E aí tem um ponto que eu achei muito legal, que você menciona a função, o papel, né, que vários professores e professoras tiveram na sua trajetória. Se você puder comentar um pouquinho mais desse impacto que eles tiveram
enfim, tanto na sua trajetória acadêmica, quanto talvez no próprio livro, né, neste livro em específico? Olha, eu acho que, eu digo isso no livro, né, ter boas professoras, bons professores é fundamental na vida das pessoas, né? Eu acho que a vontade de aprender depende muito de pessoas que souberam ensinar. Ensinar não é transmitir conteúdo. Ensinar é transmitir vontade de aprender, é fomentar curiosidade, é fomentar espírito crítico. Então, de certa forma, eu acho que esses valores eles acabam sendo internalizados, no meu caso, na forma de ensinar e na forma de escrever, né? É difícil falar sobre sobre virtudes que a gente acha que tem, mas eu acho que eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender. E eu acho que isso é uma virtude. Eu gosto de olhar para trás, eu falo isso várias vezes, quando termina uma banca de doutorado, uma banca de mestrado, eu olho para trás, eu olho para 5 anos atrás e eu penso assim, puxa vida, eu aprendi muito nos últimos 5 anos. Muita gente perde essa vontade de aprender com o passar dos anos, né? Especialmente quando você se torna professor, você corre o risco de achar que agora a fase do aprendizado acabou. Agora é a fase de ensinar, agora é a fase de doutrinar. E eu acho que isso é um equívoco gigantesco. Então, eu acho que ter bons professores significa não pessoas que... Claro, significa pessoas que... Bons professores podem significar coisas distintas. Pode ser pessoas dedicadas, pessoas que eram muito didáticas, pessoas que eram atenciosas, tolerantes. Mas tudo isso tem a ver com um perfil de ensino que é incentivar essa vontade, essa curiosidade. Nada melhor do que ter curiosidade. A criança tem curiosidade, a criança quer aprender sempre. Aí a gente vira adulto e deixa de ter curiosidade. Eu gosto bastante, eu continuo sendo curioso, continuo tendo vontade de aprender. Eu acho que isso é importante, eu acho que isso tem a ver com ter os professores e professoras que eu tive na minha vida, né? Bem legal. Escutando para aqueles e aquelas, né, principalmente os acadêmicos e mesmo os não acadêmicos, né, que tiveram excelentes professores. Eu falo dos acadêmicos e das acadêmicas porque normalmente a gente tem pessoas que realmente nos inspiram, que a gente olha, que a gente ou gosta do jeito que a pessoa escreve, ou como ela passa o conteúdo, ou então a forma como ela se relaciona com o processo, né, de ensinar e, enfim, a sua ética naquele espaço. Normalmente o acadêmico ele quer ser professor ou uma professora, né? Então ali assim, eu gostei muito quando eu li essa parte, porque eu me identifiquei bastante também de ouvir isso, né? E essa não é uma devoção no mau sentido, é no bom sentido da palavra, se me permite. Em relação ao último, uma pergunta assim, mas assim, olhando para o livro, né? Olhando para o conteúdo do livro, qual a principal mensagem que o senhor acha que o livro deixa sobre o direito constitucional brasileiro? Assim, não só para os jovens estudiosos, mas também para aqueles que têm a sede de aprender a todo e qualquer momento. Qual a principal mensagem do livro? Eu acho que algo que eu estava falando no começo e acabei não falando muito, estava falando demais, tem a ver com o tipo de... com as ideias que estão por trás do livro, de fazer um livro sobre direito brasileiro, numa linguagem clara, sem linguagem pseudo-rebuscada, etc. e tal. Então, eu acho que eu espero que isso colabore com a mensagem. Agora, qual é essa mensagem, né? Eu acho que tem a ver com algo que eu já falei várias vezes. A primeira é que um bom debate sempre vale a pena. Eu acho que essa é uma mensagem que está por trás, talvez, do livro, menos do que no meio dele, está mais por trás do livro. Mas, sobretudo, que eu acho que um livro sobre direito constitucional brasileiro, eu acho que talvez é uma mensagem importante para leitores e leitoras de qualquer idade, que é necessário, muito necessário, defender a Constituição, defender o sistema constitucional brasileiro. Eu acho que a Constituição de 88 é, de longe, a melhor Constituição que esse país já teve. E ela tem nos guiado por mares, às vezes, extremamente turbulentos, nas últimas décadas e, sobretudo, nos últimos anos. Então, como eu repito várias vezes ao longo do livro, eu acho que a Constituição brasileira é um pacto. Qualquer Constituição digna do nome é um pacto, ao qual
qual nós aderimos, mesmo se a gente não concorda com tudo. A gente adere a esse pacto porque a gente acredita no valor desse pacto e a gente sabe que é impossível que exista consenso sobre tudo. E a gente adere a esse pacto, mesmo que a gente discorde, porque a gente sabe que esse pacto, essa Constituição que garante a nossa vida em sociedade, de forma civilizada, respeitosa, tolerante. Eu acho que o livro, eu insisto bastante nessa ideia no livro. Não em todos os momentos, tem momentos mais específicos, mas eu acho que essa ideia do pacto, ela é muito importante. Eu sei que hoje é difícil, né, mas eu ainda acredito, eu acho que o livro é um pouco uma mensagem nesse sentido. Eu ainda acredito na razão, eu acredito nas instituições e eu acredito, sobretudo, na Constituição. Eu acho que seria ótimo se todos fizessem o mesmo. Eu acho que essa talvez seja uma mensagem do livro. Eu acho que a Constituição, a gente merece, a gente tem que acreditar nela, na razão, nas instituições e preservar o que a gente tem de bom. Super mensagem. Acho que ela não é uma pequena mensagem, não. Ela é uma baita mensagem, na verdade. Ok. Não é fácil, né? Mas isso exige esforço diário. Mas é importante. Certeza. Estamos recebendo várias perguntas ao longo do evento. A gente vai selecionar aqui, eu e a Solange, né? Solange, algumas para dirigir a você. Tem uma aqui muito interessante, que é a seguinte. A chegada dos seus filhos, além de mudar a sua vida, mudou a sua percepção do direito? Mudou, lógico. Na verdade, tudo muda, né? Seria estranho se não mudasse. A percepção sobre qualquer coisa muda, né? Seria estranho se não mudasse a percepção sobre o direito. Talvez não em todos os aspectos, mas sim em alguns aspectos fundamentais. Eu lembro num dos debates que a gente fez sobre o livro, tem uma parte, não é como é um livro, tem muitos temas, não dá para se aprofundar em todos eles, mas tem uma parte sobre proteção à infância, crianças e adolescentes, né? E eu não lembro mais quem, mas alguém falou assim, nossa, tá quase poético isso, né? É um pouco... Eu tenho certeza que eu escreveria de uma forma completamente diferente se eu não tivesse filhos. Mas é claro, não é só sobre filhos, então é só a parte sobre crianças. Não é isso. Eu acho que, como eu falei, o direito constitucional ele é um pacto, talvez isso seja importante, eu nem falei na resposta, mas ele é um pacto intergeracional. E nos desafios, no final, eu também tenho que deixar isso claro. Um exemplo talvez mais atual hoje é meio ambiente. Né? Meio ambiente, o estrago que a nossa geração está fazendo hoje, ela vai ser sofrida por uma geração que acabou de nascer ou que nem nasceu ainda. Eles é que vão pagar o pato. Então, eu acho que isso merece reflexão. A gente pode refletir sobre isso tendo ou não tendo filhos, não é condição necessária, mas eu acho que algumas coisas podem modificar essa percepção. Então, eu acho que essa questão intergeracional talvez seja uma percepção que tenha sido mais aguçada ao conviver com outras gerações. É claro, eu convivo com outras gerações em sala de aula, etc. e tal, mas assim, algo talvez um pouco mais próximo do nosso convívio. Então, certamente. Maravilha. Solange, quando você quiser, por favor. Obrigada. Professor, o Guilherme Santander, ele pergunta, professor Virgílio, boa tarde, qual é a principal diferença de escrever sobre a Constituição da República de 88 para um público estrangeiro e para um público nacional? Ok. Vamos lá. Porque antes de escrever esse livro, eu escrevi um livro para um público estrangeiro, né? Então, foi até mencionado na apresentação. Então, 2 anos antes de sair esse livro, saiu um livro em inglês, The Constitution of Brazil, para um público estrangeiro. É que os livros têm 2 diferenças, talvez. Uma diferença é o público, né? Uma coisa é o público brasileiro, outra coisa é o público estrangeiro, então essa é uma primeira diferença. E a segunda diferença, que tem a ver com a diferença de públicos, é o objetivo do texto, o objetivo do livro. Então, esse livro em português, ele é um livro didático, no qual eu tenho que, como dever,
um livro didático, explicar coisas. Então, eu tenho que explicar, se eu vou falar sobre o federalismo brasileiro, eu tenho antes que explicar o que é federalismo. Quais são as alternativas ao federalismo, que outros tipos de modelos de Estado existem que não são federais, etc. Né? Então, isso faz parte do caráter didático do livro, explicar coisas para alguém que, eventualmente, pode estar tendo contato com aquela matéria naquele exato momento. Se eu começar a falar direto sobre o federalismo brasileiro, sem explicar o que é federalismo, as coisas não funcionam. E no livro que eu publiquei em inglês, para um público, não é para um público que está aprendendo direito constitucional, mas um público já iniciado no direito constitucional, em geral, pesquisadores já formados em direito ou em outras matérias, em ciência política, que querem se aprofundar em alguns aspectos do direito constitucional brasileiro. Aí eu posso ir direto falar, por exemplo, no caso do federalismo, explicar direto quais são os desafios, como é que funciona o federalismo brasileiro, como é que às vezes ele não funciona, quais são os desafios, quais são os problemas. Então, falar com o público estrangeiro nesse aspecto é até um pouco mais simples. E não é à toa que o livro é bem menor, também porque a editora tem um padrão menor, ele faz parte de uma coleção de livros, sobre diversos países. Então, quando a gente, de um lado, para o público estrangeiro, eu tenho que explicar mais detalhes, que eu não preciso explicar para brasileiros que já conhecem, eles conhecem a Constituição, eles conhecem o contexto brasileiro, eles sabem dos nossos problemas, mais ou menos, pelo menos, e o público estrangeiro pode não saber, não ter nenhuma informação sobre o Brasil. Então, eu tenho que fornecer talvez mais contexto e mais informação num livro para estrangeiros, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser menos didático, por assim dizer. Menos didático no sentido de eu não tenho que explicar tantas coisas. Eu acho que são dois exercícios completamente, em alguns aspectos parecidos, mas em outros aspectos completamente distintos. Eu não saberia, essas são as diferenças, né? Eu não sei qual é o maior desafio. Eu acho que escrever para o público brasileiro talvez seja mais desafiador, justamente porque esse é um público que já conhece, esse é um público que eles têm acesso a outros materiais, está, de uma certa forma, tentando se mostrar como uma alternativa, e para o público estrangeiro tem muito pouca coisa sobre o Brasil, sobre o direito constitucional brasileiro. É uma porta de entrada mais fácil. Mas eu acho que essas são as diferenças, né? Explicar mais ou menos coisas, ser ou mais ou menos didático. Certo. O Jean de Souza Novaes, ele pergunta, professor Virgílio, poderia falar sobre a função das referências bibliográficas? Percebi que faz isso ao longo logo no início do livro. Ok. Eu tento explicar no começo do livro, né, logo na apresentação. Eu tentei evitar fazer um livro didático que tivesse uma estrutura de monografia. Em que sentido? Quando se eu escrevo uma tese de doutorado, uma tese para concurso, uma dissertação de mestrado, não importa. Eu tenho ali um momento, que é o momento em que eu escrevo aquele trabalho. E naquele momento, eu tenho os meus interlocutores e interlocutoras, as pessoas com quem eu dialogo remotamente. Ou seja, trabalhos que eu leio, com os quais eu concordo, dos quais eu discordo, sobre os quais eu debato. E aí ela tem uma fotografia daquele momento. A monografia ela é feita naquele momento, aquele era o diálogo daquele momento, e ela é recheada. A bibliografia ela tem uma função de mostrar quem são esses interlocutores. Eu acho que num livro didático isso não faz muito sentido. Ele pode fazer sentido hoje porque o livro sai em fevereiro. Daqui a 10 anos, deixa de fazer sentido. Ficar dialogando com as mesmas referências, e conforme vai passando o tempo, isso fica cada vez mais claro. Eu acho que o livro didático, a minha função ali não era mostrar com quem eu dialogo. Eu estou ali para sistematizar uma matéria, que é o direito constitucional. Então, as referências bibliográficas têm uma outra função, que é a função, olha, isso aqui é um livro didático, ele tem as limitações de espaço, eu tento ser profundo quando possível, mas nem sempre é possível. Se você quiser ir além, no final de cada capítulo, tem sugestões de livros, de artigos, para que a pessoa possa ir além. É um pequeno guia, né? Quem quiser usa, quem não quiser não usa. Então, a função das referências são ajudar, pensando na ideia de ser um livro didático, ajudar quem quer ir além, quem quer, às vezes, até conhecer opiniões divergentes, distintas das minhas, mas não simplesmente aquela função estritamente acadêmica de citar porque essa pessoa ela é um importante interlocutor
aquelas coisas que acontecem quando você vai numa defesa de tese, a pessoa fala, você senti falta de você citar fulano, etc. Eu acho que as referências bibliográficas, num livro didático, elas têm uma função distinta. Por isso que eu não quis amontoar simplesmente todas elas no final do livro como se fosse uma bibliografia, né? Elas têm uma função diferente no final de cada capítulo. Tem um agradecimento aqui que a Raquel Galeno faz. Professor Virgílio, foi uma honra ter sido sua aluna de Direitos Fundamentais na USP. Realmente aprendemos a pensar e refletir e sou extremamente grata por isso. Fica aí o Obrigado. registro. Obrigado. É um pouco o sentimento de cumprir aquilo que a gente quer cumprir. Eu acho que essa é a minha função, né? A minha função não é doutrinar as pessoas do alto do palco de uma sala de aula, né? A função é provocar as pessoas à exaustão. Da Tatiane. Professor, na sua opinião, qual a influência da causa nos negócios jurídicos? Como é que é? Acho que faltou uma parte. Peraí. Eu... Bom, Tatiane, se você puder reformular a pergunta, tá? Okay. Enquanto isso, a gente vai lendo outros aqui. Deixa eu ver. Solange. Oi. Se eu puder, tem uma aqui que eu achei bem interessante. Se o professor tem juristas que ele admira, enfim, que ele se inspira, algo nesse sentido, foi bem legal. Juristas, é isso, não vi? Juristas. Né? É sempre um problema falar isso, né? Eu gosto dos Beatles, eu gosto do Keenan, do Bill Watterson, eu gosto da Goscinny, de Azul. Vamos lá. Lógico que tem. Eu já fui confrontado com essa pergunta em vários momentos, mas eu sempre tenho dificuldade em responder. Bom, eu acho que talvez o exemplo... O livro é dedicado ao meu pai, então, assim, é óbvio que o meu pai tem... que assim, o meu ponto é que ele não é um jurista, simplesmente, ele é meu pai, né? Então, é uma relação um pouco distinta, né? Então, quando eu falar isso, seu pai, quase um nepotismo, né? Mas é óbvio que tem aí a sua... Vamos abstrair o sobrenome, então, teoricamente, tem o meu pai. E eu acho que tem as pessoas que eu menciono, claro, eu mencionei poucas até, né, nos agradecimentos, mas eu tive o prazer e o privilégio de fazer um doutorado com um jurista que eu admiro, que é o Robert Alexi, que foi, assim, excepcional, uma experiência excepcional em termos de convivência, em termos de orientação, alguém que está sempre à disposição, que lê linha por linha e corrige tudo e discute tudo, está aberto ao debate. Então, assim, são juristas com os quais eu tive mais um contato mais pessoal, né? E no caso do Robert Alexi, isso obviamente tem a ver com isso também, essa admiração tem a ver com a obra dele também. Fui também outra orientadora que eu tive no mestrado, que foi a Fernanda Dias Menezes de Almeida, que também, assim, de novo, tem esse contato pessoal, né? Que é também um modelo de orientadora, ou seja, que leva a tarefa a sério, lê tudo o que a gente escreve, discute o que a gente escreve, está aberta ao debate. Eu acho que esses são modelos. Então, eu tenho mais prontidão em responder dessas pessoas com as quais eu tive mais contato, mais do que pessoas simplesmente que eu conheço de leitura, né? E aí eu fico um pouco receoso de você fala uma, esquece de outra. Então, eu tive pessoas que me incentivaram bastante. A professora Odete Medawar, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, eu menciono ela nos agradecimentos também, sempre foi uma grande incentivadora, em todos os momentos, nos mais difíceis, sobretudo. Também uma grande incentivadora de eu ter escrito esse livro, eu menciono isso nos agradecimentos. Eu até falo, chega uma hora que ela deve ter desistido aí, fala para ele escrever esse livro, mas ele não escreve, mas demorou, mas apareceu o livro. São as pessoas com quem eu tive um contato mais próximo.
Doutora Lívia, tem mais alguma pergunta? Tem mais uma aqui do Thiago Zambelan. Fica à vontade, Solange. Tá. Bom, então acho que essa é a última e na sequência eu passo para a doutora Lívia dar o encerramento. Bom, o Thiago Zambelan, ele está perguntando, existe algum aprendizado marcante obtido durante a graduação que o senhor lembrou de colocar na obra? Puxa vida, faz tempo, né? Não lembro mais. Se alguma coisa que eu aprendi na graduação foi parar no livro também, essa pergunta, né? Eu acho que muita coisa. Eu não saberia dizer exatamente o quê, mas eu acho que muita coisa que eu aprendi em sala de aula, na biblioteca, no pátio, no convívio com as pessoas. Eu acho que a Faculdade de Direito me proporcionou realmente um aprendizado. Foram 5 anos incríveis de contato com pessoas interessantes. E eu acho que muito do que eu aprendi nesses 5 anos, com certeza, foi parar no livro. Então, eu acho que talvez não seja um exemplo tão interessante, mas eu por exemplo, eu fiz iniciação científica quando eu era aluno de graduação, quando estava no 3º ano de graduação, né? E eu fiz uma iniciação científica sobre sistemas eleitorais, que depois eu acabei dando continuidade no mestrado também. E eu acho que eu dou aula disso até hoje na Faculdade de Direito, né? Então, uma disciplina optativa sobre sistemas eleitorais. E talvez seja o tema que me acompanhe há mais tempo, e em relação ao qual eu tenho um certo... parece bobagem, mas eu tenho um certo carinho com esse tema. Eu acho que muito do que está no livro sobre sistemas eleitorais, no capítulo sobre eleições, decorre de coisas que eu estudei durante essa iniciação científica na graduação, quando eu tinha, sei lá, 19 anos. Ou seja, aquele foi um momento importante e esse tema me acompanha até hoje, e eu gosto muito de dar aula sobre isso, e eu acho que são várias outras coisas, mas eu acho que esse tema foi claramente influenciado por coisas que eu estudei naquele momento. Mas eu acho que tudo, eu acho que o convívio com as pessoas na Faculdade de Direito, o convívio no movimento estudantil, uma série de outras coisas da Faculdade de Direito, os debates, etc. e tal, eles marcam a vida da gente. E esse é um livro, ele tem uma lista longa de agradecimentos, porque esse é um livro que sintetiza, que reúne muita coisa de uma trajetória razoavelmente longa, né? Ou pelo menos mais longa do que outros textos. Então, eu acho que tem muita coisa que eu não saberia dizer nada muito interessante, eu acho, além disso. Professor, obrigada. Eu queria agradecer aqui a presença de todos os participantes que estão prestigiando aqui o nosso evento. A SAI, a nossa Secretaria de Altos Estudos, que também está possibilitando a realização desse evento, né, o Autor em Foco, trazendo grandes nomes aí do direito. E, em especial, o professor Virgílio aqui pela disponibilidade, e foi ótimo recebê-lo. Agradeço a presença e passar para a doutora Lívia para ela fazer aí os últimos apontamentos. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Solange. Antes de agradecer, fazer umas palavras finais de agradecimento, eu queria agradecer e registrar a presença de pessoas que nos prestigiam, né, nesse momento. O embaixador Ricardo Neiva, que é o assessor-chefe de assuntos internacionais aqui do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada por sua presença, embaixador. O ministro José Levi do Amaral Júnior também, muito obrigada pela presença. O professor Luiz Henrique Volpe Camargo, professor doutor da UFMS, e também é nosso conselheiro científico da revista, assim como o professor Virgílio é nosso conselheiro editorial da revista Suprema, que será lançada muito em breve. Então, faço esses agradecimentos e o registro por estarem aqui nos acompanhando. Além disso,
é importante também frisar, né, e agradecer novamente o cerimonial, que é quem nos proporciona esse evento e nos possibilita fazer esses debates tão ricos no Supremo Tribunal Federal. Agradecer também o áudio e vídeo, a imprensa do Supremo, enfim, e todos aqueles, principalmente os companheiros da SAI, e especialmente aqui no nome do nosso secretário de Altos Estudos, o Dr. Alexandre Freire. Professor Virgílio, muitíssimo obrigada. Eu acho que esse livro, ele certamente é um marco no direito constitucional brasileiro. Depois vamos poder, enfim, ver esse vídeo e falar que é verdade ou não, mas eu tenho certeza que será. Espero não ser comida pela história, mas eu tenho certeza, porque, e eu digo isso como uma leitora, como uma aluna sua, uma admiradora, e principalmente tudo isso que você falou hoje, sobre trazer reflexões, sobre fomentar debate, sobre, enfim, eu acho que além de você falar sobre o conteúdo do próprio livro, que diz respeito ao direito constitucional e essa defesa da nossa Constituição, quando você diz a mensagem desse livro, né, sobre uma defesa dessa Constituição, que é de longe a melhor Constituição que o Brasil já teve, para além disso também, eu acho que eu olho muito com esse olhar e com a lente de alguém que admira essa forma de produzir, essa forma de pensar, enfim, né, de realmente provocar um debate, de provocar reflexão, essa maneira horizontal, né, de debater com seus alunos e com seus companheiros e companheiras de academia. Então, eu acho que é um ensinamento também sobre a forma de se fazer a ciência e de se fazer a ciência no direito. Então, muito obrigada por debater hoje conosco, por conversar mais do que debater, mas conversar, acho que o debate só teve ali um pouquinho na parte do futebol, que continuou, a gente te manda depois, mas agradecer especialmente por você estar aqui conosco e comentar um pouco das suas ideias, do seu processo de escrita conosco. Muito obrigada, em nome de todo o Supremo Tribunal Federal. Foi um prazer falar sobre tudo isso, até sobre futebol. Foi ótimo, foi ótimo. Espero que tenha valido a pena para todo mundo. Obrigado pela oportunidade. Agradecemos a participação de todos. Com a devida autorização, declaro encerrado este evento. Tenham todos uma boa noite e um excelente final de semana. Boa noite.